Boa tarde, pessoal. Eu sou Camila Macedo, faço parte da equipe de programação de longas-metragens do Olhar de Cinema. E eu estou aqui hoje com as diretoras Fernanda Pessoa e Chica Barbosa para conversar sobre o filme de abertura dessa 11ª edição do festival, o documentário, vou chamar de documentário epistolar Vai e Vem. Antes de mais nada, eu quero agradecer e parabenizar vocês pela realização do filme, mas também agradecer muitíssimo por estarem aqui conversando com a gente e por disponibilizarem, né? A gente está muito contente mesmo de exibir esse filme, abrindo esse retorno para as salas, para o espaço presencial de realização do festival. E para começar a nossa conversa, eu queria já começar destacando o quão potente e profícua me parece ser essa pesquisa mergulho no cinema experimental realizado por mulheres, ao modo como vocês duas têm feito, né, a partir dessa parceria e uma metodologia de colaboração mesmo. Uhum. Eu sei que em 2020 vocês estrearam no IDFA um curta-metragem, né, o Igual, Diferente, Ambas, Nenhuma. E recentemente, apesar de eu achar que é de uma publicação do ano passado, eu li também o artigo que vocês publicaram no Verberenas, chamado Por uma História Dialógica do Cinema Experimental Feito por Mulheres. Então, eu achei que era possível assumir que o Vai e Vem já é, no mínimo, um terceiro desdobramento, né, dessa empreitada que vocês estão realizando conjuntamente. E eu queria convidar, então, vocês de ponto de partida, assim, né, desse papo, para contar um pouco sobre o contexto desse projeto e sobre como essa pesquisa e esse filme, especificamente, surgem nas trajetórias de vocês, tanto como cineastas, como também como amigas, né? Sim. Bom, também queria começar agradecendo, estou muito feliz de estar aqui também, ainda que virtualmente, mas em breve estar presencialmente no Olhar, vai ser um prazer enorme. A gente está super feliz de abrir esse festival. É um festival feito por pessoas muito queridas para mim, que eu gosto muito, que tem uma curadoria também que a gente respeita muito. Então, para a gente é uma honra ser o filme de abertura, a gente está muito feliz. E é isso que você falou, né? O Vai e Vem, ele já é um terceiro desdobramento, quase, assim, de uma pesquisa que vem desde o começo da pandemia, né? Eu e a Tica, a gente se conhece desde 2015, a gente fazia parte da diretoria coletiva da ABD, né? Da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. A gente se conheceu nessa diretoria coletiva, então a gente já se conheceu muito pensando o cinema como uma organização coletiva, uma organização política coletiva, né? Algo para se pensar junto, se fazer junto. E aí a gente foi percebendo que a gente tinha várias ideias muito parecidas sobre a vida, sobre cinema, sobre política. Aí a gente foi dividir um escritório lá no centro de São Paulo, mas a gente não trabalhava juntas, né? A gente dividiu o escritório, mas cada um trabalhando nos seus projetos. E aí foi só quando a Tica se da mudou. loucura do centro, né? Só falava isso. Só compartilhava aquele caos do centro ali. A gente estava no edifício Califórnia, que é ali numa rua super, super caótica, maravilhosa e ao mesmo tempo, né? E aí foi só quando a Tica conseguiu, quer dizer, quando a Tica foi para Los Angeles que a gente conseguiu trabalhar juntas, assim, né? Então foi só à distância que a gente finalmente fez um projeto juntas. E aí esse projeto, ele surge muito desse começo da pandemia, desse momento de suspensão temporal da pandemia, né, da gente não saber o que ia acontecer, da Tica estando longe, eu querendo me comunicar com ela e mostrar para ela o que estava acontecendo no Brasil, né? Eu lembro que estava rolando muitos panelaços do começo da pandemia e eu falava, meu Deus, queria de alguma forma poder mostrar isso para ela, eu queria que ela entendesse o que está acontecendo aqui, essa loucura que está acontecendo aqui agora. E aí tinha um livro que fazia um tempo que eu já queria ler, então nesse tempo suspenso da pandemia eu queria ler esse livro, que é um livro que chama Women's Experimental Cinema, organizado pela Robin Blatz, que tem 16 artigos, cada um é sobre uma mulher do cinema experimental. Só que aí eu também não queria ler sozinha, eu falei, vamos fazer uma coisa aqui, não sei o que é, vamos fazer essa experiência, né, uma pesquisa. E aí eu mandei o livro, um PDF do livro para a Tica e falei, vamos, ao invés da gente ficar se falando por Zoom, por WhatsApp, esses monólogos de WhatsApp, fazendo call, né? A gente estava começando a fazer isso, mas já estava se mostrando que era um formato meio saturado, assim, de comunicação, né? Eu falei, vamos a gente se comunicar, então, só a partir de videocartas, e cada videocarta inspirada por um desses artigos, então, por uma das mulheres desse livro, né? A partir do que a Fernanda tinha falado, foi realmente como um convite que ela trouxe, assim, tipo, Tica, foi uma ligação e realmente foi um convite para a gente entrar nessa, né?
E para mim foi muito surreal, assim, porque eu estava no momento que eu tinha acabado de chegar nesse novo país, nos Estados Unidos, eu nunca tinha morado aqui. A Fernanda já tinha morado, então tinha uma relação dela querer entender até como que eu estava me adaptando a esse novo país. E aí, enfim, me adaptando ao novo país com uma pandemia mundial, então foi um momento em que acho que foi a única coisa que eu me apeguei assim para tentar criar algum tipo de pertencimento aqui, né? Acho que o filme me ajudou a processar isso de uma melhor forma. E foi interessante porque eu não estudei cinema, não venho de escola de cinema, eu venho de um processo de coletivos de cinema e teatro, que foi minha formação. Mas eu e a Fernanda, a gente sempre tinha essa ideia muito de não categorizar o cinema, assim, né? É, de diferenciar o cinema mais como aquele que dialoga com o cinema imperfeito, o cinema de risco. Então, fazia sentido, assim, fazer esse processo, porque tínhamos interesse muito em um cinema que, enfim, tem mais ênfase no processo colaborativo do que, né, numa análise, enfim, super, né, processada e queríamos fazer algo que também rejeitasse as hierarquias, né, de um cinema tradicional e hegemônico. Então, o livro também nos trouxe muito essa perspectiva de continuar interessado nesse tipo de cinema, mas através de um olhar feminino, né, que era algo que a gente ainda tinha uma distância, né, a gente vem enfim, vinha de um universo de muita influência masculina, então foi um convite muito interessante nesse sentido. Mas, indo através do livro, notamos que mesmo nessa seleção de 16 artigos, 16 mulheres cineastas, sentimos falta até de uma diversidade entre essas mulheres. Então, a maioria era a maioria tinha trabalho aqui nos Estados Unidos e na Europa, mas a maioria era mulheres brancas, europeias, enfim, daqui. Então, decidimos que não fazia sentido para nós duas, mulheres latinas, seguir essa pesquisa somente com esses nomes e decidimos modificar a pesquisa, incluindo nomes de diretoras latinas e negras também. Então, a gente acabou até criando uma ruptura, né, dessa teoria e praxis para que fosse algo que fizesse mais sentido para a gente. E aí colocamos nomes como a Paula Gaitán, Jimena Cuevas, no México também, Irene Zenabu Davis, que é uma cineasta que eu tinha muita curiosidade de conhecer aqui, de Los Angeles. E aí enfim, começamos esse processo de cada uma ter essa troca, né? Acho que a única coisa assim que é legal de dizer é que a partir dessa nossa descoberta de que, né, esse livro que ele queria preencher uma lacuna do cinema experimental e não tinha mulheres latinas, né? A partir disso, eu resolvi fazer um projeto de doutorado que é pesquisando o cinema experimental feito por mulheres na América Latina, né? Então eu estou fazendo esse doutorado agora na USP, então é o quarto desdobramento da pesquisa, é o doutorado. Então é uma pesquisa bem prática teórica mesmo, né? Isso, a gente escreveu o texto, a gente lia os textos sobre elas, botava em prática no filme, né? Essa coisa de desdobramentos é até curioso, porque se deixasse, acho que a gente continuava essa correspondência, né? Acho que muitas pessoas nos perguntam, mas por que parar? E é quase assim, podia ter continuado, é quase que daria para fazer mais coisas mesmo, mas daria. Tiramos bastante suco aí dessa troca já até agora. Não, de fato, não é jeito de falar, só dizer que está sendo profícuo, né? Dá para ver porque dá para ver o desejo, né? Dá para ver uma coisa que pulsa e que é muito viva, assim. E acho que nas respostas de vocês já foram trazendo várias pistas de coisas que eu gostaria de perguntar ou de aprofundar nas questões. E uma delas, justamente, eu até anotado aqui que a minha segunda pergunta seria justamente como que vocês compuseram essa espécie de programa mesmo, né? Esse jogo regrado, já que tinha prazo para o envio, né? Para essas respostas das cartas. E no filme, a explicação das 16 cineastas serem ou não serem a pesquisa do livro não aparece. Eu ia mesmo perguntar para vocês como que vocês fizeram essa curadoria. De alguma maneira, vocês já responderam, assim, né? Inclusive falando dessas lacunas que vocês tentaram preencher. Mas acho que uma dessas coisas que ainda fico curiosa para saber beleza, né? Tinha essa pesquisa prévia de 16 nomes apresentados pelo livro, então vocês substituíram, pelo visto, né, alguns nomes para contemplar essas lacunas, mas a ordem, isso foi pré-dividido e pré-definido antes de vocês começarem a fazer, ou era a inspiração que estivesse batendo mais para cada uma de vocês naquele momento, assim, né? Dentro dessas 3 semanas para fazer a carta? A ordem era pré-definida a partir do livro, então era realmente a primeira do livro, a segunda do livro, a terceira do livro.
Aí quando a gente decide mudar, logo na quarta, na sexta a gente mudou, né? A sexta a gente trouxe a Narcisa Hirsch. E aí a gente foi entendendo onde colocar, onde que a gente queria trocar, né? Quem que a gente queria tirar e quem que a gente queria colocar. Mas a ordem estava meio pré-estabelecida, já estava, né? Não era assim, dessa vez eu quero fazer tal. Não, era tipo, de algum jeito eu preciso encontrar uma forma de contar o que está acontecendo a partir da cineasta que é a da vez. Né? Até porque acho que muitas das cineastas a gente também não conhecia tanto, então também não tinha como a gente saber antes o que ia bater, assim, né? Tipo, então era tipo, eu caí com a sei lá, com a Abigail Child, né? Que na verdade é uma que a Tika fez, mas cai com a Abigail Child, preciso entender como é que eu vou enfiar a Abigail Child na minha vida agora, assim, né? Tinha essas regras, assim. Mas o que eu achei curioso, Fê, também é que depois de um momento a gente começou a criar também esse entendimento da resposta de uma com a outra, assim, dessas cineastas. Então, sim, acho que conforme a gente foi andando, fazia sentido fazer essas mudanças, determinações. E aí, por isso que o final acaba sendo a Jimena Cuevas e a Paula Gaetan, que a gente achou que eram duas cineastas que fazia muito sentido dialogar nesse final. Assim. Foi o único momento que a gente entendeu já, né? Assim, e a gente queria terminar na América Latina, né? A gente queria terminar no México e Brasil, só podia ser, a gente não podia terminar em outro lugar, né? Assim, é isso. Acho que o processo vai se fazendo e se revelando no próprio processo, né? Acho que Mas as regras foi algo que foi muito na conversa, né? Nesse sentido, assim, porque a pesquisa também foi muito compartilhada. A gente mergulhava em tudo que a gente podia assistir de uma, mesmo que a Fernanda, por exemplo, tinha caído com alguma cineasta em particular, eu via também a mesma coisa. Então, a gente via tudo. Completa. E o legal era, a gente às vezes até compartilhava, assim, textos ou imagens ou filmes de algo que ressaltava ou que a gente achava interessante. E aí acho que as regras veio depois, né, disso, assim, bom, então vamos determinar o que faz sentido, porque também era uma coisa, assim, que ter um tempo, assim, sabe? Tinha que ter uma continuidade para não perder o fio da meada, era quase que aproveitar esse tempo morto do mundo para a gente colocar uma hierarquia que nova. No começo era um tempo morto e depois ficou uma loucura, né? Aí a gente começa a atrasar, né? Tipo, quase atrasando. Tô atrasada, preciso fazer. Daí a gente começa a pensar, né? A vida começa a atropelar a gente, né? Num certo momento também. No começo a gente tá lá nessa pesquisa e de repente a vida passa com tudo e a gente tem que dar um jeito de continuar fazendo em 2 a 3 semanas, fazendo, se comunicando, não deixar essa peteca cair, assim. E acho que isso é muito legal, a gente não deixou, né? Assim, a gente fala que esse filme também foi muito uma forma de segurar a mão uma da outra nesse momento, né? Difícil. E acho que a gente segurou até o final. Uma forma também de criar maneiras de atravessar um período, assim, né? Exato. Criando, inclusive. Exato. Era muito, desculpa, mas era muito Não, por favor. louco, assim, esperar a resposta da Fernanda, sabe? Era uma coisa que eu tinha muito em mente, assim, esperar essa resposta para depois eu, né, responder e assim, então... E era sempre muito emocionante receber a resposta, né? Eu lembro que no começo a gente, tipo, meu Deus! Era muito emocionante. Acho que isso abre para uma coisa que eu também queria comentar, assim, que é esse aspecto, inclusive um termo que aparece no artigo de vocês, né, o dialógico, esse lugar do diálogo e dessa construção conjunta, porque, assim, me parece que também seria fácil, né, você fez a sua carta agora, você sabe que vai ter, então, 6 semanas até o envio da próxima, você já está pensando e não exatamente estabelecendo um diálogo, né, ou uma troca, assim. Sim. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante é que em uma das primeiras cartas, não lembro exatamente em qual delas, né, do filme, tem um momento em que está grafado, né, algo da perspectiva feminina, e isso é substituído por perspectiva feminista. E uma coisa que para mim ficou assim como questão, que eu gostaria bastante de ouvir vocês comentarem, é que várias dessas cineastas que estão inspirando as cartas, né, elas ou realizaram filmes, ou muitas vezes começaram mesmo a realizar filmes ali nos anos 60, 70, sob muita influência dos movimentos feministas do período e dessa compreensão assim, de um enquadramento para o que é íntimo e privado a partir de um lugar político, né? Exato. E aí, vendo as cartas de vocês, vendo como o filme vai acontecendo, assim mesmo, né? Parece que esse já é o ponto de partida, pela própria conjuntura, né, da pandemia,
mas também eu vejo esse movimento muito forte em direção a ir para as ruas mesmo, assim, né? E olhar para aquilo que é da coletividade propriamente dito, do espaço público, desse espaço compartilhado socialmente. E aí, assim, tenho essa desconfiança de que, em parte, se deve realmente à pandemia, assim, todo mundo sentiu isso em alguma medida, mas eu também queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão das relações com os feminismos, assim mesmo, né? E se nesse encontro de vocês com os filmes de, pelo menos, grande parte dessas realizadoras, no momento que vocês se inspiram nelas, como vocês se inspiram também nos feminismos contemporâneos ou nas discussões, os caminhos, né? Os rumos das discussões políticas contemporâneas, assim. Eu acho foi uma coisa que a gente até depois percebeu assim conforme fomos realizando o filme, porque isso assim a gente se inspirou nessas mulheres que essas videocartas refletiam tanto nos temas como enfim, nos aspectos formais do trabalho dessas cineastas, mas a maioria realmente já tratava de assuntos que a gente até retoma assim no filme, né, dentro do nosso contexto atual. Então, por um lado, a gente vê coisas que mudaram, que, enfim, foram adiante, inclusive através da luta desses movimentos sociais, mas outras coisas que não, né? Acho que até a Fernanda pergunta uma hora, eu sei que as coisas mudaram desde então, mas será que tanto assim? Será que tanto assim? E realmente, muitas vezes não, né? A gente vê ainda, enfim, tem os movimentos sociais feministas ainda estão lutando por direitos, assim, enfim, que na América Latina apenas agora a gente está vendo o resultado disso, enfim, o direito ao aborto da Argentina, que até a gente mostra no filme como um momento, assim, de celebração um pouco, assim, né? Dessa, enfim, dessa luta, né, esses resultados que a gente vai vendo, mas é curioso quando a gente retrata isso nesse contexto, porque a gente vê algumas coisas que a gente ainda vai continuar retratando e discutindo, né? E eu acho mas que... não, só ia comentar que porque é isso, né, essa questão o filme começa muito desse momento do início da pandemia, que a gente está isolado em casa, tal. E acho que faz muito parte do prólogo que acabou sendo o curta, né, que circulou essas 4 primeiras cartas. Mas é curioso como depois disso a gente vê que é necessidade de sair da casa, né? Necessidade de, enfim, de trazer o pessoal para o coletivo e aí vira, enfim, o desejo de um imaginário coletivo político através do filme. E eu acho que pesquisando essas cineastas e nos inspirando nela, eu acho que a gente também entendeu assim uma coisa. Tem esse jargão feminista, né, dos anos 70, o pessoal é político, e para a gente isso fica muito claro, né, assim, no filme dessas cineastas, todos os filmes são meio pessoais, caseiros, feito com amigos, feito com a família, e a gente entende como que o pessoal também pode ser político, né, quando você é uma mulher dentro de um certo contexto, então acho que a gente consegue entender na prática isso. E aí chega esse momento em que é isso, né? Só o pessoal começa a ficar também, não é suficiente para a gente, né? A gente precisa se envolver nas lutas políticas e através de uma perspectiva de um feminismo interseccional, que né, é a nossa perspectiva, a gente vai também se tornar aliadas em outras lutas e, né? A gente está muito ligada não só com o feminismo branco, liberal, que né, não é a nossa pegada. E a gente vai para as ruas e vai realmente tomar ação, né? Porque a gente percebe que só também ficar em casa falando sobre a gente, se filmando, tem um certo limite, né? Uhum. Total. E aí falando sobre justamente, né, esse aspecto mais da macropolítica ou inclusive do ambiente, dos sócios, assim mesmo, né? A Chica já comentou que era a primeira vez, né, que ela está vivendo nos Estados Unidos e acho que é inevitável, né, para quem já assistiu Zona Árida, dirigido pela Fernanda, Total. estabelecer relações e diálogos assim entre os filmes e acho que especialmente sobre esse olhar para os dois países, e daí no caso, agora Fernando olhando para o próprio Brasil, né, seu país de origem, digamos assim, Chica olhando para os Estados Unidos, mas mesmo assim parece que paira essa sensação de não pertencimento, assim, né, ou no mínimo de uma certa estranheza com relação ao rumo que as coisas, às vezes de maneira muito próximas, inclusive, né, entre os dois países, vão tomando. E aí eu fiquei conjecturando sobre isso, assim, como... Porque também tem uma coisa que o cinema experimental, infelizmente, né, ainda
recebe uma certa pecha de que seria um cinema inacessível ou pouco compreensível ou muito restrito só para um público muito específico. E aí eu fico pensando o quanto, ao visibilizar essas mulheres no cinema experimental, também não tem um movimento de reivindicar um pertencimento ou de tornar próprio uma certa linguagem, ao mesmo tempo em que parece haver um desejo quase de formação de público, assim mesmo, né? De dar a conhecer essas cinematografias, assim. E aí eu fiquei pensando se faz sentido para vocês essas aproximações, assim, né? Do cinema também como um território, para além desse olhar para os próprios países, assim. Não é exatamente uma pergunta, é um comentário, mas queria saber como é que isso Não, acho toca que vocês, assim, né? tem tudo a ver. Até durante o processo a gente falava do Zona Árida, assim, né? Tem uma das cartas da Tika, em que ela está no deserto, a carta que ela está inspirada pela Marjorie Keller, que ela até assim, quando ela mandou a carta original, ela falava: esse deserto que você conhece tanto, né? Porque eu conheço muito aquele deserto onde ela estava, que é o Zona Árida, né? E aí isso foi uma das poucas coisas que a gente acabou mudando um pouco quando a gente resolveu fechar um longa, porque a gente percebeu que não teria como ela falar aquilo sem a gente falar do Zona Árida, e daí a gente entraria no, né? Mas nas nossas trocas pessoais tinha muito essa coisa, assim, de, você conhece esse país, você conhece esse lugar, você conhece esse deserto, né? Então tinha também uma curiosidade muito grande minha de entender como que a Tika estava se vendo nesse lugar que eu já morei um dia, né? Que eu já fiz um filme um dia também. Então, acho que isso foi uma coisa bem importante. E eu acho que tem isso, essa cinefilia, né? Acho que assim, para mim está muito presente nos meus filmes, né? Assim, o Histórias é um filme que eu retomo uma filmografia. O próprio Zonário dele também vai retomar uma certa filmografia mais comercial, né? Que vai chegar aqui, que vai influenciar muita gente. Eu acho que tem essa vontade sempre um pouco essa vontade de resgate e de entender como que o cinema também ele constrói imaginários, assim, né? Acho que isso está muito na raiz, assim, do trabalho. Então, como que nesse momento a gente consegue construir outros imaginários que não sejam com essas referências hegemônicas que a gente tem, né? E procurar no cinema experimental essas referências. E aí isso também, né? Os cânones do cinema experimental geralmente são homens, né? Então também, né, procurar dentro do cinema experimental outras referências, né? Acho que tinha muito essa vontade nossa nessa pesquisa. Não, por um lado também, o curioso de falar sobre esse filme, quando a gente compartilha com outras pessoas, é citar esses nomes e ver que a maioria não conhece, né? Então, acho que também cria uma curiosidade de querer, talvez até vendo esse filme, de querer ver a obra dessas mulheres e descobrir, enfim, os milhares de universos que tem através desse trabalho que, enfim, nos acompanhou tanto e que admiramos, assim, o trabalho de cada uma delas. Mas o que você falou de pertencimento eu acho muito forte, assim, porque eu acho que, talvez mais no meu caso, assim, né, por mais que as duas... Eu acho curioso o que resultou desse filme, porque esse retrato sociopolítico de duas cidades tão distantes, mas tão similares, assim, né, passando por, enfim, desgovernos, baixo dois homens completamente, enfim, fora do conceito de realidade. Mas essa questão de pertencimento foi algo que senti muito, assim, durante todo esse período, ainda sinto, e acho que a intenção que eu tive, talvez, de construir alguma narrativa durante essas cartas era, talvez, trazer essa complexidade da identidade latina nesse país, né? Ela é muito complexa, mesmo para quem vem como imigrante ou nasceu aqui, filhos de mexicanos, tem umas complexidades, assim, surreais, assim, realmente de não pertencer, né? Então, como você cria uma realidade em um lugar onde você não pertence, né? E acho que essa questão também da fronteira, enfim, eu tenho muito interesse de representar isso como fantasmas, né? Um conceito que você não vê, mas te assombra, né? Assim, essa coisa de fronteira. E eu vim como imigrante de ir com visto, de esperar aprovação, de provar que eu não tenho nenhum recorde criminal e, enfim, que eu não faço de nenhum parte de partido de esquerda. Eles não te perguntam se você faz partido de direita, mas te perguntam se você faz partido de esquerda. Então, essas contradições muito grandes aqui e que te ajudam você realmente não sentir que pertence aqui. Mas o forte foi isso, assim, através dessas pessoas que eu retrato no filme, essas mulheres, acho que conseguimos entender essas dualidades, assim, da identidade latina aqui, né?
E acho que uma forma de resistir é criar esse pertencimento. Então, acho que até umas cenas do final, eu decido filmar uma praça onde tem enfim, uma comunidade latina dançando. É um bairro onde só tem placas em espanhol, as pessoas não falam inglês ali naquele local. E para mim aquilo é uma forma de resistir, sabe? É poder pertencer a um lugar com a tua realidade, assim, no jeito que você atravessando a fronteira, sabe? Sendo rebelde à fronteira, basicamente. Mas acho que foram essas coisas que a gente foi construindo. Mas só, acho que pegando um pouco disso que você traz, né? Acho muito bonita mesmo a imagem. Bonita talvez nem seja a palavra, né? Porque também é um território de violências e tudo mais. Mas a figura da fronteira, né? A imagem da fronteira. E te ouvindo, fiquei pensando o quanto, quando a gente fala em experimental, é uma caixinha bastante ampla, né? É difícil definir o que é o cinema experimental, mas uma das coisas que me parece potente também é justamente esse lugar de um território fronteiriço da linguagem, muitas vezes, né? Em que interessa pouco a pré-definição de é um documentário, é uma ficção, qual é o gesto narrativo que está sendo posto ali, assim. Então, tem um casamento, né? Nisso do habitar as fronteiras e produzir um pertencimento da resistência nas fronteiras em termos de sendo uma imigrante latina num país, mas também produzindo linguagem, né, produzindo arte nessa forma que também pode ser entendida como fronteiriça, de certa maneira. Assim. Sim, claro, ainda mais, enfim, uma cidade como Los Angeles, assim, né, hollywoodiana, enfim, eu quero engolir Hollywood, né, e cuspir de volta, mas acho que tem isso muito, o desejo realmente de criar algo que pode não se categorizar. É curioso essa coisa de categorização, porque, enfim, a gente vê cinema como um só, né? Talvez o único cinema que a gente não queira realmente se categorizar é esse cinema, enfim, industrioso. Mas acho que até a intenção dessa pesquisa era justamente poder entender, assim, onde nós podemos nos inserir como cineastas latinas, né, dentro desse cinema em que nos reconhecemos. Então, acho que o filme também é uma busca de poder nos perguntar onde estamos e para onde estamos indo, né, enfim, como latinas no cinema. Não que, Fernanda, você tinha comentado antes, né, como os grandes nomes mais conhecidos do cinema experimental, como em qualquer outra vertente do cinema, né, outras artes, são os nomes de homens, realizadores, enfim, e estava pensando aqui com a Chica como é curioso se a gente parar para pensar que justamente por ser um tipo de cinema que fica fora do grande circuito ou do circuito mais industrial, comercial, durante muito tempo foi também uma das possibilidades de espaço a serem ocupadas por realizadoras mulheres, né? Justamente pelo quanto os meios mesmo condicionam aquilo que é ou não possível de realizar. E aí fico pensando o quanto também, querendo ou não, vai vem é um filme de pandemia também, né? Especialmente ao modo como ele começa e como o contexto também vai impulsionando certos modos de realização, mas circunscrevendo e condicionando-os também, assim, né? E aí, em função disso, a gente já tem meio que se encaminhar para o final em função do tempo, mas eu queria retomar uma pergunta bem de processo, porque o filme está sendo lançado agora, em 2022, mas como fica bem evidente, ele foi realizado, né, a troca de cartas aconteceu em 2020. E aí eu queria saber um pouco desse pós-trocas de cartas, assim, né, como foi o processo de edição, de finalização, se também foi feito remotamente, ou como se vocês se encontraram para... Como foi essa outra etapa do diálogo, né? Esse pós foi longo até, né? Porque a gente terminou em janeiro de 2021. E aí acho que é isso, acho que 2021 foi um ano que passou muito atropelando a gente, assim, né? Tinha uns momentos que eu precisava dar um tempo, a Chica precisava dar um tempo. A gente teve duas parceiras muito importantes, assim, né? Que entraram já no meio do processo das cartas, mas que foram essenciais para a gente ter esse gás todo de chegar até aqui, que foi a Jéssica Luiz e a Paola, né? Da Vulcana, as duas maravilhosas, mais mulheres incríveis nessa equipe, que conseguiram ajudar a gente a vamos a isso é um longa, isso é um filme, né? Vamos que vamos. E aí a gente começou a olhar para isso como um filme mesmo, né? Assistir as cartas todas juntas, porque a gente não ficava revendo tudo, né? A gente de repente juntou tudo, olhou, falou, tá, e agora? Para onde a gente vai agora?
E aí a gente começou a mandar para uns laboratórios. Então, a primeira vez que a gente se encontrou ao vivo, pós-pandemia, foi no Arquê, que é o laboratório do DOC Lisboa. Dezembro, quer dizer, outubro. Uhum. Outubro do ano passado. Então, a gente tinha um corte já bem encaminhado, a gente foi com esse corte para lá, a gente se encontrou pela primeira vez, assim, no corredor do hotel, depois de todo esse tempo. Ai, meu Deus! E trabalhou o filme, né? O Work, ele tem um workshop, a gente trabalhou o filme durante uma semana juntas. Daí, cada uma voltou para o seu lugar. Depois, a Tica veio em dezembro. Aí, a gente trabalhou mais no filme, muito à distância. Né? Até então, a gente estava trabalhando só à distância, né? E a gente fazia umas reuniões. A gente fez uma imersão, acho que em março, antes do Arquê, né? Que a gente ficou, assim, umas 2 semanas com um horário marcado, 5, 6 horas por dia, eu e ela no Zoom, com os post-its e pensando, e o que tá, o que precisa aqui e tal. Posso dar um parênteses? Só tem uma questão que acho importante comentar, que era o que eu e você combinamos, assim, que era, enfim, quando as meninas vieram, a Jéssica e a Paola, era também que a gente não ia abrir tanto o processo assim. Tinha uma intenção da gente querer realmente manter essa correspondência, essa troca, o mais fiel possível que a gente podia. Entender que era um filme, né? Exato. Tipo, a gente não queria mudar tudo, para fazer tudo entendível agora. Sim. E aí acho que esses encontros de Zoom era só pensar, bom, porque era, talvez as cartas tinham até 6 minutos, era assim, tipo, como que dá para talvez encaixar num filme, né? Algumas coisas a gente acabou tendo que tirar, porque assim, não é muito tempo, ia ficar muito longo, mas fazer funcionar como um longa. Mas queríamos muito que fosse do jeito que tinha começado e que terminasse do jeito que era pra E terminar. aí a gente criou o epílogo juntas, né? Porque depois de todo esse processo, a gente chega na última carta, a gente fala, tá, a gente precisa terminar esse filme juntas, como a gente faz isso? E aí isso foi uma coisa que as duas pensaram juntas, né? Foi esse momento de criação conjunta mesmo, né? Que não era uma respondendo a outra, já era realmente junto, uma com a outra. E aí a Tica veio em dezembro, a gente foi para Porto Alegre finalizar com uma galera também incrível de Porto Alegre, que fez a finalização de som e cor, que foi maravilhoso. E é isso, agora a próxima vez que a gente vai se encontrar é em Curitiba. Vai ser aí na estreia, na Salona do Cinema. Sim, tô vindo só para isso, hein? Acho que essa é a nossa deixa para encerrar, porque a ideia não é esgotar a conversa sobre o filme, é justamente que a gente possa voltar a ela e conversar especialmente com o público após a exibição, em junho, agora em Curitiba, durante o festival. Então, eu queria agradecê-las imensamente mais uma vez pelo papo, que foi muito bom, pelo filme. E é isso, se vocês quiserem fazer últimas considerações, falar diretamente com o público, aí as últimas palavras antes desse momento que a gente ansiou tanto, né, pelo esse retorno mais caloroso do presencial junto com o público, assim, né, e da tela grande, claro. Bom, acho que deixar o convite, assim, para ver o filme, se deixar levar por essa troca, às vezes, linear, não linear, multidimensional, e entender que é isso, uma conversa entre duas mulheres influenciada por outras tantas, mas, enfim, está aberto de ver esse retrato dessas duas cidades e dois países passando por tanta coisa que foi 2020, eu acho que vai ressonar com muita gente. E um convite também para acompanhar depois o trabalho dessas mulheres aí que listamos, que nos acompanharam de perto esse ano. Eu queria terminar só falando que acho que o filme ele é também uma ode à amizade feminina, assim, acho que isso é muito importante de falar, né? Porque isso é uma coisa, né? A amizade feminina é sempre vista como rivalidade, como nananã, né? A gente tem essa coisa, essa visão muito machista, e quando tem um grupo de mulheres se juntando já vira um covil de bruxas, né? Já vira outra coisa, assim, né? Então, a gente... Acho que é isso, assim, é realmente ressaltar a importância desse laço, assim, né? Entre mulheres, dessa amizade feminina. E agradecer muito o festival, a gente está super feliz, vai ser ótimo, estamos ansiosas para nos reunir aí, ter esse reencontro aí, e também o encontro com o público, né? Porque o curta, a gente passou em vários lugares, todos online, e isso foi muito frustrante, né? A gente não conseguiu ter essa troca cara a cara ainda com o público, então vai ser muito legal mesmo trocar essas ideias. Sim, o filme é para isso mesmo, né? Para debater, para conversar, para
E um filme conexões. feito assim, Na né, no raça. que tinha, né, Fernanda? No que tinha acessível, sem grana nenhuma. Então agora poder compartilhar com o público, acho que é ali onde a gente vai ter o nosso retorno depois desse processo. Exato. Se eu já estou ansiosa, imagino vocês. Mas então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Nos vemos Obrigada, logo Camila. menos em junho Eba. na Daqui a sala de pouquinho. cinema. Que bom. E para quem está nos Obrigada, assistindo, Camila, foi ótimo. Obrigada pela agradeço. conversa. Para quem está nos assistindo no canal do YouTube, fica então o convite para ir à sala de cinema, né? E assistir Vai e Vem e todo o restante da programação. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo. Tchau.